Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que nós possamos mais uma vez reunidos em vibrações fraternais, aprender sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, refletir sobre a mensagem que Joana de Ângeles nos traz, para que a gente possa empreender esforços em nosso próprio benefício, em benefício das pessoas que nos rodeiam. Joana traz hoje na lição de número 11 o título Obsidiados, do livro Espírito e Vida, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. E nós que estamos aqui toda quinta-feira, né, meus irmãos, fazendo esse estudo, lendo na sequência as lições desta obra, nós que já fizemos a leitura de outras obras de Joana, estamos aqui nessa lição em que Joana vai falar para nós de um ponto muito importante e que suscita nos nossos corações uma ampla reflexão. É muito comum nós ouvirmos o comentário humano de que determinadas coisas nos acontecem por culpa dos nossos obsessores. Nós colocamos isso dizendo de que nós temos ali os nossos desafetos no plano espiritual que confabulam, que se organizam em nos prejudicar. É importante a gente pensar sobre esse assédio do mundo espiritual inferior. Qual o papel, né, desse obsessor nas nossas vidas? O que de fato ele vem ao nosso encontro, buscar de nós? E Joana, ela vai no âmago da questão na lição de hoje, porque ela vai colocar para nós essa brecha que nós abrimos para a interferência desses irmãos. Por que a gente tem essas intercorrências na nossa vida? Não existe uma ação direcionada que não tenha da nossa parte uma colaboração. E Joana, ela vai tratar dessa questão não nos culpando disso, né? Não fazendo um juízo sobre isso, ou seja, ela não vem trazer uma questão de culpa desse ou daquele, ela vem tratar de uma questão que precisa ser pensada por todos nós, com clareza, com maturidade, com discernimento, para que possamos entender até onde vai a interferência desses irmãos em nossas vidas e em que ponto dessa história que nos une a eles nós começamos a agir. É importante isso. Ela começa a lição lembrando a questão 972 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos assim: como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? E eles respondem assim: as paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos
atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa excitar. Olha essa pergunta e resposta que nos faz pensar no mecanismo de acesso do espírito inferior sobre nós. Então, às vezes a gente pode pensar assim, mas eu estou aqui encarnado no mundo físico, né, vivendo aqui as coisas do cotidiano humano, e isso de certo modo excita meus pensamentos, meu comportamento, me torna escravo das paixões humanas, e é por isso que os espíritos encontram em mim campo favorável para essa ação. Mas a pergunta, ela é muito perspicaz, né? Porque como um espírito do mal, né, se utiliza para prejudicar, né, como ele coloca aqui, para tentar um outro espírito, não se apoiando nessas paixões, ou seja, que mecanismo é esse? Será que é o mundo físico que suscita essa ação? Então, os espíritos são muito claros quando respondem para Kardec que as paixões não existem materialmente, mas ela está no íntimo de cada ser, no campo do pensamento, do sentimento. Quando os espíritos respondem isso, meus queridos irmãos, eles estão tirando do nosso entendimento que isso é uma interferência do mundo material, das coisas materiais, mas traz a problemática para dentro do ser. E quando a gente pensa assim, aí nós temos que pensar na nossa história de espíritos imortais que somos. Nesse ser individual, nesse ser único, criado por Deus, que tem a sua trajetória peculiar, marcada por experiências únicas, vividas, sentidas, laboradas. Esse espírito, esse ser, esse íntimo é onde reside o marco, né? A ponta desse grande novelo de histórias nossas, das paixões, dos nossos interesses, das nossas inclinações, das nossas buscas, então, da nossa essência. Isso é que nos testifica, isso é que nos marca, isso é que nos coloca vivos, atuantes no mundo. Porque a comunicação, né, o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, esse é desde sempre. E essa comunicação, ela se formaliza por um jogo de interesses, de compartilhamento de ideias, de tendências. Ora, quando a gente percebe isso, quando a gente se conscientiza disso, a gente para se perguntar que então, se nós queremos de algum modo não dar margem para o assédio, né, para a ação dos espíritos inferiores em nós, é preciso que cuidemos desse nosso mundo íntimo. Então a gente tira a interferência que numa primeira análise poderia ser de fora para dentro, né, desse mundo externo para dentro,
e traz ele de dentro de nós para fora. Então a gente volta de novo para um caminho que a gente tem que percorrer no conheça-te a ti mesmo. Na busca incessante de nos reconhecermos nesta etapa de evolução. Olha que coisa mais linda isso, meus irmãos, porque quando a gente consegue perceber isso, um nível de maturidade nos envolve. Então eu não fico mais na infantilidade, vamos dizer assim, da gente querer colocar o ônus de toda uma situação vivida nas costas do acaso, nas costas das coisas do mundo físico, das interferências mundanas, momentâneas, e a gente passa então a ter um olhar mais atento aos nossos interesses. Basta a gente buscar com firmeza de propósito essa autoanálise, de reconhecer que determinadas interferências, ideias que nos chegam do mundo inferior, nos chegam porque a gente abre o espaço quando a gente caminha, quando a gente permuta por uma zona de energia que não é virtuosa. Então a gente traz para junto de nós espíritos que também sabem manipular e manejar isso. É interessante a gente entender, e fácil de entender. Quando a gente está encarnado, e eu vou falar para a gente poder compreender melhor, há pessoas que a gente conhece demais, assim, quer dizer, é claro que ninguém conhece todo mundo a afinco, mas tem pessoas que são tão transparentes pra gente que a gente conhece muito o jeito de pensar, o jeito de ser. E à medida que a gente vai tratar com essas pessoas, de certo modo, é possível em um dado momento a gente manejar palavras, manejar ideias, para a gente se fazer entender por essas pessoas. Se a gente deseja o bem de alguém, a gente às vezes se utiliza de recursos que a gente sabe que, de certo modo, aquela pessoa precisa ouvir. A gente sabe que, de certo modo, aquela ideia vai de encontro aos desejos daquela pessoa. Então a gente se utiliza desses mecanismos de confiança, com o propósito mesmo de respeito, de ajudar, mas de querer fazer com que o outro compreenda. Não adianta a gente querer que o outro aceite ideias das quais ele não tem interesse. Então a gente trabalha dentro do interesse do outro. É assim também no campo da educação. Quando educadores estão dentro de uma sala de aula, a gente conhece os nossos alunos. A gente sabe, por exemplo, que para determinado aluno, uma linguagem oral basta para que ele possa compreender, entender e crescer com aquela informação. Outros a gente sabe que não, que vai precisar de muito mais, que vai precisar às vezes de uma manipulação de material, de um recurso físico para que ele possa perceber o que o outro já percebeu só pelo argumento. O outro não, o outro precisa manusear, manipular material concreto para poder compreender determinadas mensagens. Alguns são muito visuais, então não adianta a gente querer ficar falando o tempo todo, que se ele não tiver ali diante dos olhos algo que o chame a atenção, aquela mensagem não é recebida. Então cada indivíduo tem, e a arte de conhecer o outro, a forma de se comunicar com o outro é importante. A gente usa isso muito de forma positiva
Para quem tem seus filhos, sabe disso. Nenhum filho é igual ao outro, né? Aí a gente costuma dizer assim, mas são criados do mesmo jeito, os filhos dos mesmos pais. Sim, mas são espíritos imortais, individuais, cada qual com sua trajetória, com a sua história, então não são iguais. E aí a gente que é pai e mãe, a gente sabe que para uns, para determinados filhos, a gente vai poder falar e tudo, para outros a gente vai ter que argumentar e para outros a gente vai ter que pontuar e pronto, e a gente sabe disso tudo. Então, no manejo do trato com as pessoas e com as ideias, a gente vai se apropriando dessas possibilidades de comunicação. O mundo espiritual inferior, eles também têm esses mecanismos. Só que como a própria designação, né, espíritos com a índole ainda muito para o mal, eles se utilizam desse conhecimento de nós para praticar o intercâmbio mental conosco dentro daquilo que eles sabem que vai tocar no nosso coração. Então, é como se, por exemplo, aqui na Terra, por exemplo, um assaltante, quantas histórias a gente vê de um assaltante, né, que fica acompanhando a rotina de determinado lugar, observa quem está ali todo dia, o que aquelas pessoas fazem, que hora que entra, que hora que sai, quantas pessoas estão ali, né? O movimento do entorno, essa coisa toda. E eles ficam ali observando atentamente, até se apropriar de todas as informações que acham necessárias para realizar um intento com sucesso. E olha que nós estamos falando de encarnado para encarnado, né? De pessoas aqui presas ao corpo físico e tudo mais. O espírito liberto do corpo físico, ele tem mais possibilidades disso, de chegar sem ser percebido, de estar muito próximo, de acompanhar. E aí, ao invés de acompanhar a nossa rotina, eles conseguem acompanhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as ideias que a gente tem, as nossas angústias, as nossas dores, né? Então é muito fácil para eles manipular essas energias e ficar jogando a sementinha para que a gente possa fazer brotar. É isso só que eles fazem. Muitos deles não precisam fazer muito. Jogam ali a sementinha da discórdia, da desavença, da desarmonia, da inquietação, da tristeza, enfim. E nós que somos espíritos com uma trajetória longa já, né, de vidas vividas, de experiências realizadas, nós temos dentro do nosso coração as áreas de fragilidade nossa. Porque a gente às vezes se pergunta, né, diante de uma situação do cotidiano, tem determinadas coisas que nos tiram do sério, que nos... Como que aquilo, né, aquela palavra, aquele gesto, aquelas ações nos desestabilizam. E a gente às vezes nem para se perguntar, mas por que eu sinto isso quando alguém me diz algo nesse sentido? Por que eu me incomodo tanto quando alguém fala comigo desse jeito? Por que eu me irrito tanto quando eu vejo alguém fazendo determinada coisa? Porque são situações que sempre que chegam nos tiram o sentido, o equilíbrio mesmo. E a gente não para se perguntar, né? Por que eu me incomodo tanto com isso? Na verdade, a raiz disso tudo está no nosso íntimo, tem uma causa.
tem uma causa, e se a gente não encontra essa causa na vida presente, ela está no passado. E a gente não sabe em que proporções isso está. Porque os benfeitores espirituais, eles também não nos deixam em desamparo. Quanto mais nós buscarmos o amparo dos irmãos espirituais, mais nós teremos, com certeza. E Joana vem falar disso aqui na mensagem também, né? Porque a gente não está aí à revelia, solto, desamparado ao assédio. Existe uma conivência nossa para que isso aconteça, sem dúvida, aí está dentro dessa matriz das nossas emoções, que eles com perspicácia conseguem perceber e manipulam mesmo o nosso pensamento, as nossas intenções, fazendo-nos às vezes pré-julgar determinadas coisas, fazendo-nos às vezes perder o equilíbrio diante de alguma situação, fazendo-nos enxergar em qualquer pessoa um desafeto, alguém que nos ofereça algum perigo, coisas nesse sentido, de nos deixar inquietos, né? Ouvindo vozes, percebendo risadas, fazendo a gente enxergar coisas que na verdade nem acontecem. E isso acontece com a gente porque esses espíritos nos observando, né, conhecendo esses fatos, eles manipulam essas energias, essas ideias, e nós abrimos consentimento, porque de certo modo a gente pensa nisso, a gente se preocupa com isso. Isso nos incomoda. Eles não iriam trazer para a gente alguma coisa que de certo modo não encontrasse em nós uma receptividade, porque eles sabem que isso não ia mexer com as nossas emoções, com o nosso íntimo. Eles vêm tocar na nossa ferida, eles vêm tocar na nossa fragilidade. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Vale a pena pensar, meus irmãos, que esses irmãos, eles também sofrem muito. Eles sofrem demais, porque quando alguém age em prejuízo de outro, esse que age assim, ele é o maior prejudicado do processo, porque todos nós estamos regidos por leis imutáveis de ação e de reação. Nenhum mal que a gente cometa passa com isenção na nossa vida. Se a gente fere, a gente vai ser ferido. Se a gente magoa, a gente vai ser magoado. Então, a gente não consegue fugir dessa lei. Então, eles estão somando sofrimento para a vida deles. E muitas dessas ações sobre nós, elas não têm um intuito direto de ferir a pessoa em si. Às vezes, eles se aproximam de nós pela nossa arrogância, pela nossa indiferença, que os incomoda. Às vezes, porque fazemos parte de algum ideal religioso, filantrópico, ou mesmo cristão, do qual eles não aceitam, não concordam, então eles se organizam para poder combater, para poder criar dificuldades. Isso a gente vê nas reações humanas. Olha o mundo que nós estamos vivendo, olha as questões políticas que o Brasil está passando. Olha como que o ser humano tem se comportado diante disso. É triste de ver. Né? Não existe respeito, não existe liberdade de expressão, só existe intolerância, animosidade, mentiras, falsidades,
Não importa, né, os meios que se busque para atingir esse ou aquele. Em defesa de um ou de outro candidatos, né, que é o que está acontecendo no Brasil, pessoas próximas que antes eram amigas já se tornaram inimigos, desafetos mesmo, de não conseguir nem se olhar, de cancelar nas redes sociais e tudo mais. Então a gente pensa assim, o ser humano é assim, mas quem são os espíritos, se não aqueles que também estiveram aqui encarnados e que hoje estão fora do corpo físico? Levam consigo todas as emoções, sentimentos e pensamentos. Então, a ação deles, às vezes, é uma ação coletiva, por um ideal coletivo, por um incômodo coletivo. E há, claro, também as questões que a pessoa contraiu em vidas passadas, ou seja, as dívidas de amor que a gente contrai em outras vidas e que esses espíritos hoje vêm cobrar de nós aquela cota de amor, de atenção, de perdão, de solidariedade que a gente ficou devendo. O ajuste disso tudo deve ser pelo perdão, pela solidariedade, mas na maioria das vezes não é no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então ainda carregamos, né, por outras existências e quando no mundo espiritual, as dores dessas experiências, guardando ainda ressentimentos por outros, né? Aquelas vivências que a gente teve, aquelas feridas que foram abertas, que não cicatrizaram e tudo mais. Então a gente não tem que ficar aqui se perguntando se a gente tem um espírito assim na nossa cola, né? Nos observando os atos direcionado para a gente, se é um desafeto nosso, ou se faz parte de um trabalho coletivo, para uma ação coletiva que a gente desempenha, não importa. O importante é que o que nos une na vida, as relações que nos unem, tem um ponto de encontro e que precisa ser dissipado, né? Que precisa ser tratado, cuidado. Então, Joana de Ângeles vem falar isso para nós. Ela coloca aqui que a gente, os obsidiados, né? Que nós jornadeamos aí em angústias mentais, né? A gente sabe, a doutrina espírita explica processos graves de obsessão, né? E todas as causas está nas questões morais, sem dúvida, de ambos, do obsessor e do obsidiado. A doutrina espírita nos esclarece que só há um caminho para reunir, unir novamente almas nessas condições, que é o perdão, o amor incondicional. E o processo reencarnatório, ele vai dar conta de nos trazer em novos cenários, com novas experiências, para que a gente possa se descobrir irmãos desses nossos irmãos, com amor no coração, com desprendimento. E essa é a mensagem cristã, essa é a mensagem de amor. Jesus, na sua caminhada aqui na Terra, quantos irmãos sofrendo pelos processos obsessivos ele curou. E a gente via o estado, né, de invalidez, de sofrimento do obsidiado, sem dúvida, sem dúvida. É que o sofrimento não é só de um lado, a gente vê o encarnado que a gente está vendo aqui, né? Mas o sofrimento é de ambos os lados. Aí ela coloca que esses espíritos, né, eles
ouvem todas essas nossas expressões de sentimento, então eles vêm ao nosso encontro naquilo que a gente tem de mais delicado, a necessidade que a gente tem de tratar as nossas feridas. Olha que coisa mais linda isso. Ela vai colocar aqui os espíritos inferiores que vêm para nos incitar ao erro, né? Para trabalhar com o que a gente ainda não tem de bom. Ela coloca aqui em um dos seus parágrafos que eles atropelam a gente nas nossas tarefas, interferindo nas nossas questões de vida, nas nossas escolhas, né, nas nossas decisões. Ela coloca aqui que eles inspiram-nos sombrias maquinações, ou seja, coisas que a gente fica pensando, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, essas coisas, né? Eles transmitem sugestões ruins pra gente. Mas por que acha essa possibilidade? Porque a gente caminha nesse padrão. Essa é a questão, não tem como a gente fugir disso. Pensa um espírito já de luz, se algum espírito inferior vai conseguir inspirar nele pensamentos malévolos. Não bate, não combina. Quando há da parte do indivíduo a certeza dos seus propósitos no bem, nada o detém, não é? Então eles mesmo percebem que não tem, eles vão perder, eles vão trabalhar incansavelmente para prejudicar, para complicar e não conseguem. Não é? A gente não está à mercê, jogado às traças para que eles façam da gente o que querem. Não é isso. Não é isso, a gente precisa entender isso. Por isso que a gente não pode ficar, quer dizer, não é que a gente não pode, por isso que a gente necessita pensar de que quando a gente fala assim, mas o espírito obsessor está fazendo isso e isso comigo, a gente tem que levar em conta a nossa anuência, a nossa concordância, que mesmo sem querer, a gente permite, não é? Ela coloca assim, olha, eles assediam a nossa casa psíquica, os nossos pensamentos, porque eles estão ali observando, só vendo, só ouvindo. A gente dá material para eles trabalharem. Também eles, os outros companheiros do envoltório carnal, igualmente sofrem a compressão desses desencarnados em estado pestilencial do ódio. Como nós, também lutam fortemente. Alguns já se renderam, deixando-se arrastar submissos. Diversos estão recorrendo aos estupefacientes a fim de fugirem, caindo logo depois indefesos nas cidades bem urdidas em que se demoram hipnotizados. Muitos buscam a ação da insulina, repousam apagados sem recobrarem. Logo mais, a paz, voltando às evocações, logo cessam seus efeitos psicoterápicos de um ou de outro. E há os que procuram, em vão, na infância, as causas das suas aflições, deixando-se analisar. Ignoram todos eles as causas transcendentes do sofrimento e a anterioridade dessas obsessões. Com todo o respeito que nos merecem os métodos da ciência e as modernas doutrinas psicológicas, associa a prece e o passe às demais terapêuticas de que te serves. Faze da prece um lenitivo constante, do passe um medicamento refazente. Renova a mente com o recurso valioso da caridade fraternal. Sai da cela pessoal
e visita outros encarcerados, trabalhando por eles, socorrendo-os aonde estiverem. Esculpe no seu pensamento as asas da esperança. Sentirás então estímulo para lutar e ajudarás, através de tuas atitudes de renovação, os próprios perseguidores desencarnados. Ora por eles, o teu malfeitor. Olha que fechamento que a Joana vem dar para a gente nesse processo, porque ela inicia, né, na própria pergunta, dizendo que a razão desse intercâmbio está em nós. Porque não basta o outro querer, isso que a gente precisa entender. O outro pode querer nos prejudicar, ele pode querer nos assediar. Ele só consegue porque a gente dá condição para isso. E você pode se perguntar, mas claro, Kátia, pelo amor de Deus, eu tenho passado aqui apertos com o espírito aqui que me acompanha há décadas e tal. E eu não quero isso para mim, pelo amor de Deus, eu não desejo isso. Eu entendo isso, não desejamos mesmo. Mas existe uma lei natural de afinidade, de sintonia. E a gente não é muito melhor do que o nosso obsessor. Às vezes podemos ter sido grandes amigos no passado. Companheiros mesmo, de estar lado a lado. E hoje essa amizade virou um desafeto. A gente diz mesmo que o ódio é o amor adoecido. Então o ressentimento é esse amor rejeitado. A gente precisa criar dentro do nosso coração condições de que ele fique bem, porque a gente vai ficar bem quando ele estiver bem. Se a ação dele está em nós, tem um motivo. Se ela acontece, é porque damos campo. Então, se a gente quer se ver livre, vamos dizer assim, desse assédio, a gente precisa mostrar para ele o quão a gente deseja o bem dele. E a gente só faz isso obrando no bem, gente. Porque vai chegar um ponto que ele vai falar assim, nossa, mas eu tento fazer isso, quando eu tô conseguindo, fulano vai e modifica todo o cenário do que eu tô vendo. Aí eu me cansei tanto, fiquei lá durante a noite, atrapalhando o sono dele, trabalhando com ele quando ele estava fora do corpo físico, atormentando o quanto eu pude. E no dia seguinte ele amanhece, faz uma prece, pede proteção a Deus, ora por todos nós que estivemos com ele durante a noite. E aí a gente vai dando sinais disso. Né? Aquele mal que a gente cometeu com ele, ele vai perceber que hoje a gente não deseja mais. Aquela pessoa que fomos ontem não é a pessoa que somos hoje. Então é nessa construção que o próprio plano espiritual superior vai se utilizando nesse mecanismo de mostragem para percebê-lo, fazê-lo perceber que a gente não deseja mal, que a gente pede desculpas pelo mal que a gente os fez passar, que a gente deseja o bem deles e que o que depender de nós vamos fazer. É nessa luta constante, meus irmãos. Quantos irmãos no plano espiritual aceitam receber como seus próprios filhos aquele algoz do passado? Isso é amor que se faz, isso é o sentimento de perdão. Não é? A gente tem essas notícias na própria literatura espírita, não é?
Então, Joana fala aqui que existe vários mecanismos da ciência, da medicina terapêutica, para ajudar os casos do psiquismo, atormentados, né? Mas ela diz que a prece e o passe não podem faltar nesse caminho de cura, né? Assim como também não pode faltar o trabalho no bem. Ela termina assim: o tempo é um benfeitor anônimo. Diante de obsessores e obsidiados, o excelso psicólogo manteve sempre a mesma atitude. Ela está falando de Jesus. Amor pelo enfermo na carne e piedade pelo enfermo desencarnado, libertando um e outro com o beneplácito da sua misericórdia e conclamando-os a realizarem a tarefa de renovação pelo trabalho, em incessante culto ao perdão pelo amor, em cujas páginas se inscrevem a paz e a felicidade. Olha que linda essa mensagem. É uma mensagem de reconciliação. Joana de Ângeles faz nessa lição de hoje um apelo a todos nós, meus irmãos, porque nenhum de nós está livre dessas interferências, nenhum de nós. Mas o convite dela hoje é que nós busquemos dentro do nosso coração o sentimento melhor em favor de todos esses irmãos. Que sejam as nossas ações no bem, o tratamento que esses irmãos precisam, que a gente ore por eles, que a gente se compadeça da dor deles também, que não é menor do que a nossa. Que Jesus possa nos inspirar sempre em bons pensamentos, em boas vibrações, que a gente consiga tramitar por uma onda espiritual de mais virtude, de mais entendimento, de mais sabedoria, e que o Pai Celestial possa contar sempre conosco na tarefa de amor que a humanidade precisa. Muita paz ao coração de todos vocês, que vocês tenham uma semana linda, abençoada, feliz, e semana que vem nós estamos aqui de novo, se Deus quiser. Um abraço, meus queridos.